Graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Quantos estão felizes? Verdadeiramente felizes na presença do Senhor? Aleluia. Então vamos abrir as nossas Bíblias. O livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 11. Amém. Apocalipse capítulo 11. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Os irmãos acharam? Aleluia. Coloca a mão no seu coração mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração. Amém, irmãos? Espírito Santo de Deus, eu chamo a tua presença agora, invoco o Senhor. Espírito Santo do Deus vivo, Espírito da glória de Deus, vem sobre nós, vem sobre os nossos corações, vem sobre as mentes, vem Espírito Santo, sobre a vontade, vem sobre as emoções, vem sobre o sentimento, vem sobre o entendimento, trazendo revelação, trazendo despertamento, trazendo sabedoria, conhecimento do Senhor. Deus, que nós possamos compreender o teu amor hoje, que nós possamos sair daqui cheios de fé, de alegria e de esperança no Senhor Jesus. Repreenda todo mal, repreenda todo espírito maligno contrário à tua palavra. Que os teus anjos sejam enviados neste lugar para quebrar todas as correntes do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Os irmãos acharam? Diga amém, quem achou? Tem lugar aqui na frente, tá? Vocês que estão aí atrás, eu até prefiro, se os irmãos puderem fazer esse favor, me ajuda, tá bom? Por favor, quem pudesse colocar aqui na frente, vai me ajudar. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia, irmãos! Glória a Deus! Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Amém? Quantos entenderam? Amém. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que a vontade de Deus desde o princípio da criação foi que Deus reinasse sobre o homem, foi que Deus governasse sobre o homem, sobre a terra. Amém? Quantos aqui sabiam que Deus quis isso desde o princípio? Reinar. Quantos sabiam? Amém? Deus, foi sempre a vontade de Deus reinar sobre o homem na face da terra, através do homem na face da terra. Quando Deus criou o homem e a mulher e colocou lá no jardim do Éden, Ele deu esta ordem para o homem: vocês vão governar, governem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os répteis, sobre os animais, sobre aqueles que rastejam, sobre as aves. A ideia de Deus original para o homem é que o homem reine sobre a face da terra. Sabe para quê? Para que a vontade de Deus prevaleça na face da terra. Amém, meus irmãos? Só que nós sabemos da história. Você sabe que não foi assim que aconteceu. Os irmãos estão sabendo da história de Adão e Eva. O que aconteceu? A ordem que Deus deu para Adão e Eva. Adão pecou, Eva pecou, foram expulsos do jardim e o homem perdeu o domínio. O homem perdeu o reino. Então, durante toda a história da humanidade, depois de Adão, Deus tenta restaurar o homem no seu reino. Mas o homem não conseguiu. Mas através de Jesus Cristo, amém, irmãos? Através de Jesus Cristo, Deus vem restaurar o reino dele, aleluia, amém? Qual foi
foi a pregação de João: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é o sonho de Deus para que ele seja implantado aqui na terra. A vontade de Deus, meu amado, minha amada, é que ele reine sobre a sua vida, para que você possa reinar. Em Apocalipse diz que o Senhor é Rei dos Reis, não é? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por que ele diz isso? Não é porque ele é rei da Rainha Elizabeth, não é porque ele é rei do Príncipe Charles e dos demais reis que existem na face da terra, não. Ainda que seja, ele também é rei dessas pessoas. Mas quando ele diz, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sabe quem são esses reis e esses senhores que ele está se referindo? Quem sabe? Nós somos os reis. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz: porque o Senhor nos constituiu reino e sacerdotes. Somos sacerdotes real, para estar na presença de Deus, para reinar, para governar com Ele. Jesus, quando esteve aqui na face da terra, Ele veio pregar o evangelho do reino. Hoje nós vemos muitos evangelhos sendo pregados. Muitos. O Evangelho segundo Allan Kardec, o Evangelho segundo a prosperidade, segundo curas, milagres, prodígios e tantas outras coisas. Mas o Evangelho do reino foi o que Jesus veio pregar. Ele veio pregar o Evangelho do reino. Ele quer constituir você e eu como reis aqui na terra. Amém, meus irmãos? E Jesus Cristo foi quem veio restaurar essas coisas. O homem perdeu o reinado. O homem deixou de reinar sobre todas as coisas, sobre as suas próprias emoções, sobre os seus sentimentos. O homem não mais domina sobre as suas emoções. É por isso que ele nos constitui reis e sacerdotes para governar. E aqui no livro de Apocalipse, lá, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que os reinos do mundo se tornaram do Senhor e Ele reinará para todos sempre. Eu não sei se você sabia, mas Jesus Cristo vai estabelecer um reino aqui na terra, um governo aqui na terra, onde Ele vai reinar durante 1000 anos. Você sabia disso? 1000 anos. Você gosta do governo do Lula? Da Dilma Rousseff? Do Collor? Do FHC? Do Fidel Castro? Qual governo você acha melhor? Do Barack Obama? Qual governo na terra que você fala, se esse fosse o presidente do Brasil, como ia ser com o Brasil? Eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo em pessoa vai estabelecer um trono na cidade de Jerusalém, no Monte das Oliveiras. A palavra de Deus diz, Ele vai colocar o seu trono, onde Ele reinará durante 1000 anos. Amém? Isso é motivo de dar glória a Deus mesmo. Glória a Deus, porque Ele vai estabelecer um reino de justiça, um reino de paz, de equidade, um reino onde o amor vai governar. Ele vai reger as nações com um cetro de justiça. Aqueles que obedecerem a Deus vai ter o seu benefício. E sabe quem são aqueles que vão governar juntamente com Ele? Você sabe? Sim ou não? Quem, irmãos, vai governar com Ele? Quem são os ministros do Senhor? Ele nos constituiu ministros, embaixadores. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Nós vamos governar com Jesus Cristo. Irmãos, mas eu quero te falar uma coisa: não é qualquer pessoa que vai governar com Ele. Não é qualquer pessoa que vai reinar com Ele. Vamos prosseguir. Eu vou ler novamente o versículo 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste.
reinar. Aleluia. Estes 24 anciãos que a palavra de Deus está falando aqui, irmãos, é uma simbologia. Está simbolizando a igreja e Israel. 12 representando a igreja e 12 representando a Israel. Todos quantos adoram o nome do Senhor. Você adora o nome do Senhor? Você tem Ele como Rei, como Senhor da sua vida? Jesus uma vez perguntou para os discípulos, falou assim: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem, não obedecem o que eu mando? Irmãos, chamar Ele de Senhor é a coisa mais fácil do mundo. Eu posso chamá-lo de Senhor e não obedecê-lo. Aí eu estou provando com a minha atitude que Ele não é o meu Senhor. Porque quando eu tenho alguém como meu Senhor, o que eu tenho que fazer? Obedecer o Senhor. Mas sabe por que nós transformamos Deus aqui na face da terra? Infelizmente, o Evangelho que tem sido pregado aqui na face da terra é dizendo que Ele é o nosso servo. Ou não é assim que Ele nos ensinando? Ele é o nosso servo, onde nós ordenamos a Deus, onde nós falamos: Senhor, faz isso, Ele faz. Senhor, eu quero isso, Ele tem que me dar. Senhor, eu quero a minha casa, você tem que me dar. E se Ele não der, ai dele. Eu também não vou mais na igreja. Eu também não faço mais isso. Eu também não canto mais. Eu também não faço mais aquilo outro, porque o Senhor não me deu. Nós estamos dizendo que Ele é o nosso servo. Mas quando nós temos Ele como Senhor, então nós obedecemos tudo aquilo que Ele nos manda. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Senhor. Os reinos do mundo se tornaram do Senhor e de Jesus Cristo, o seu amado. Aleluia. Ele virá governar sobre a terra. Mas, irmão, deseje governar. Deseje governar ainda agora, antes dele vir. Você pode governar, você pode ser rei, se você tiver a atitude de servo. Jesus disse: eu já não chamo mais vocês de servo, mas de amigos, porque o amigo, o servo, não sabe o que seu Senhor faz. Nós temos a atitude para com Ele de servo, mas Ele não nos trata como servo. Ele nos trata de amigos e de filhos. Ele nos trata de reis. Ele nos trata de sacerdote. Sacerdote é aquele que entra na presença de Deus. Irmão, tudo depende do seu coração. Tudo depende de como você se achega a Ele, como você está na presença dEle, como que você vai à sua presença, o que te motiva a estar na presença de Deus. Aqui o sétimo anjo tocou a trombeta e vozes falaram dos céus, dizendo: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e Ele governará. Irmãos, isso aqui é o cumprimento do sonho de Deus na face da terra. Quando Deus planejou criar a terra, foi isso que Ele planejou. Deus estava sonhando com o planeta Terra, com o homem, e Ele estava no seu pensamento falando: eu vou fazer uma terra, vou colocar nela homens, mulheres, animais e tudo mais, e os homens vão governar, e eles vão estabelecer o meu reino na face da terra. Irmão, sabe qual é o único lugar do universo onde Ele não reina? Na face da terra. Ainda, sabia disso? O único lugar do universo que existe, que Deus não tem controle total, domínio total, é no planeta Terra. Sabe por quê? Porque lá em Marte, lá em Plutão, em Vênus, quais são os nomes dos planetas? Mercúrio, Júpiter, lá no Sol, lá na Lua, sabe quem governa? Deus. Deus reina em todas as galáxias que existem no universo. Todas as estrelas obedecem ao comando dele. Você sabia disso? A Bíblia diz que ele chama cada estrela pelo seu nome. Que Deus poderoso. Ele manda e tudo acontece. Ele disse: haja luz e houve luz. Tudo que Deus mandou fazer aconteceu em sinal de obediência. Deus governa. Ele é o supremo rei do universo. Ele reina sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele é o rei dos reis. Mas tem um lugar que o reino de Deus foi usurpado, foi roubado. Você já viu aqueles filmes onde os reis vão invadem outros países e tomam outro governo? Já viu isso?
Pois o diabo fez isso. Ele entrou aqui na terra e usurpou, roubou, tomou o trono de Deus, tomou o centro de Deus e colocou o Deus deste século como sendo o rei deste universo, desta terra. Jesus disse, quando estava lá no Getsemane, ele disse: levanta, vamos embora, porque o príncipe deste século, o governador deste mundo, ele está chegando e eu não tenho parte com ele. Jesus estava falando assim: levanta daí, discípulos, porque o diabo está vindo com todo o seu povo para roubar, nos prender, nos matar, mas eu não tenho parte nenhuma com ele. Quer dizer, ele não governa na minha vida. O único ali que não era governado por ele era o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus tinha o governo de Deus dentro dele. O reino dos céus estava em Jesus Cristo. Jesus disse: quando vocês ouvirem falar, olha, o reino de Deus está em tal lugar, venha para cá porque o reino de Deus está aqui. Aí você vê lá na televisão: olha, venha para este lugar porque aqui o reino de Deus está. Aí nós vemos os carros de som: venham, porque o reino de Deus está aqui. Não com essas palavras, né? Eles oferecem muitas outras coisas, mas dizendo que ali está o reino de Deus. Eles oferecem: vem aqui se você precisa de uma casa, de um carro, de uma coisa qualquer. Irmãos, isso não é o reino de Deus. Jesus disse: quando ouvirem falar essas coisas, não vá, porque o reino de Deus não é de visível aparência. O reino de Deus está aqui dentro de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Que nós possamos ter essa revelação. Sabe o que é o reino de Deus? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo habitando dentro de você, reinando, governando. Agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive dentro de mim, operando, mandando, dando a direção. Vai direto, vira à esquerda, vira à direita, volta, dá meia volta, segue em frente. O governo de Deus sendo estabelecido na minha vida, para que seja estabelecido na face da terra. É assim que nós devemos andar, meus amados irmãos. Esta é a vontade de Deus, e no final dos tempos o Senhor vai tomar de volta o governo. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos seguir. Verso 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Meu irmão, Deus com todo o seu poder, Ele veio e reivindicou, tomou o governo do planeta, tomou o governo nas suas mãos e deu a Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, Deus restabeleceu o governo na terra. Através de Jesus Cristo, Jesus sempre dizia: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus chegou. Quem tem ouvidos ouça, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus é semelhante a um homem que achou uma pérola no campo. Ele voltou na sua casa, vendeu tudo que ele tinha, casa, vendeu tudo e foi lá e comprou o campo, porque ele descobriu o reino. O reino de Deus estava lá. O que eu tenho que compreender, meu amado irmão, é o reino de Deus. Eu não preciso me preocupar em muitas coisas nessa vida. A minha preocupação tem que ser: eu estou vivendo o reino de Deus. Como que eu sei que eu estou vivendo o reino de Deus? Irmãos, o rei é aquele que manda. Nós não temos rei aqui no Brasil, então nós não temos muita noção dessas coisas de reinado. Mas o rei é aquele que diz uma palavra e ela tem que ser feita e pronto. Ele é o rei. Jesus é o nosso rei. Ele manda e nós devemos obedecer. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz é o que nós devemos fazer, é o que nós devemos cumprir. Senão, não é o reino de Deus. Muitas vezes nós vivemos no nosso próprio reino, aonde o eu, o ego, as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos prazeres é quem nos governa. É assim que você descobre quem governa a sua vida: Deus, Jesus Cristo, como Reino de Deus, ou quem é que governa a sua vida? Ou são os seus prazeres? Os seus prazeres falam mais alto,
nas suas emoções, nos seus sentimentos. Vamos entregar ao governo, assim como estes 24 anciãos que adoravam, se ajoelhavam diante do Senhor, se prostravam e entregavam as suas coroas aos pés do Senhor. A coroa fala de reinado. Aqui diz, está dizendo que eles eram reis. Eles pegavam aquilo que era o seu reino e depositavam aos pés do Senhor, adorando, dizendo: graças te damos, Senhor, porque o Senhor morreu, mas com teu sangue o Senhor comprou povos que procedem de todas as tribos, línguas, nações. O Senhor, com teu grande poder, tomou o reino e está reinando agora. Nós te damos graças. Irmãos, nós não compreendemos muito isso, porque nós somos muito naturais. Nós somos muito naturais. Nós olhamos somente, ou 90% daquilo que nós vemos é o natural, aquilo que os nossos olhos carnais observam. Essas coisas têm que saltar o nosso coração. Essas coisas têm que arder, queimar, motivar as nossas vidas. Isso aqui é uma palavra que tem que trazer revelação no meu e no seu coração, e as nossas vidas serem totalmente transformadas. Eu não posso ouvir uma revelação dessa, uma palavra dessa, e não ter a minha vida transformada pelo seu poder. Eu não posso ouvir essa palavra e pensar que é apenas mais uma palavra. Não, meu irmão. A vontade de Deus, o reino de Deus aqui na terra, dar graças a Deus pelo seu reinado. Bendito seja o nome do Senhor. Você se lembra da oração de Jesus lá no Getsemane, quando ele estava para ser morto? Nós estávamos aqui na segunda ou na terça, não lembro, e nós estávamos falando sobre a oração do Getsemane, quando Jesus orava com todas as suas forças, a sua alma, o seu íntimo, e ele orava: Pai, se for possível, porque eu sei que para o Senhor tudo é possível, se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível, não deixe essas coisas acontecer comigo. Não permita que eu morra. Não deixe eu ir para aquela cruz. Jesus agoniando ali naquele lugar, e os discípulos dormindo. Os discípulos não tinham compreensão das coisas espirituais. Eles eram carnais, naturais. Ainda não tinha vindo o Espírito sobre eles. Estavam dormindo, enquanto Jesus guerreava uma guerra muito profunda no reino dos céus. Jesus estava ali suando gotas de sangue, clamando, buscando, chorando. Por 3 vezes Jesus vem até os discípulos, eles estão dormindo. Jesus disse: mas nem uma hora vocês puderam orar comigo, nem uma hora. Estou aflito, estou angustiado, porque ele sabia o que iria acontecer. Mas, irmãos, como nós falamos aqui no início da semana, na oração, uma oração muito elevada, a oração de Jesus. Você não vê na Bíblia hora nenhuma Jesus pedindo coisas para ele, já viu? Você já viu o Novo Testamento todinho? Você já viu Jesus orando sempre? Sempre que Jesus orava, ele orava para outras pessoas. Ele nunca pedia algo para ele mesmo, nunca. Não me lembro, se o irmão se lembrar me fala, mas eu não me lembro de Jesus orar pedindo para ele qualquer coisa para ele. Quando ele precisou mesmo, lá no monte, que ele estava jejuando 40 dias, o próprio Satanás apareceu para ele. Jesus estava com 40 dias sem comer naquele monte, e o diabo virou para ele e falou assim: mas tu não é o filho de Deus mesmo, tu não é crente? Não é tu que é os crentes lá que ficam dizendo aleluia, amém, glória a Deus? Então pega essa pedra aí, transforma em pão, come, mata essa fome. Toda hora o diabo ia lá e falava uma coisa para ele. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, nessa hora, Jesus, sendo Deus, a Bíblia diz: ele não usurpou o ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou de si mesmo, tomou a condição de humildade, ele se humilhou até a morte, e uma morte terrível, morte de cruz. Então Jesus, quando estava orando, ele disse, com tudo isso, irmãos, sabendo o que iria acontecer, ele não orou, ele orou assim a seu favor, pediu: Pai, se for possível, não permita isso acontecer comigo, mas eu quero que a tua vontade seja feita e não a minha.
Irmão, sabe o que é isso? O reino de Deus dentro de Jesus Cristo. O reino de Deus estava em Jesus Cristo. Deus é quem governava a vida de Jesus. Amém, meus irmãos? Era Ele quem mandava. Jesus queria algumas coisas, mas Ele sempre orava: a tua vontade seja feita. Será que nós oramos dessa forma? Quantas vezes nós oramos assim? Quando nós queremos alguma coisa, nós oramos e oramos e oramos e queremos e ai de Deus se não nos der, né? Ou não é assim com você? Muitas vezes nós insistimos: Deus, eu quero isso, eu quero, me dá. E nunca falamos: Senhor, contudo, que seja feita a tua vontade. Nunca oramos, porque nós estamos mostrando que o reino de Deus não está dentro de nós. Irmãos, quando nós sabemos que o reino de Deus está dentro de nós, nós vamos orar: Deus, qual é a tua vontade? Deus, para onde eu vou? Deus, o que eu vou fazer? Deus, eu vou fazer isso. Deus, eu vou viajar. Deus, eu vou construir. Deus, eu vou vender. Deus, eu vou isso. Deus, eu vou aquilo. Ser dependente de Deus, ter o reino de Deus dentro de nós, ter o governo de Deus estabelecido dentro de nós. Como diz Tiago, ele diz: olha, ao invés de vocês dizerem: no ano que vem eu vou fazer uma viagem, vou negociar, vou fazer isso, aquilo e tal, ao invés de vocês dizerem: se for da vontade de Deus, eu vou viajar. Se for da vontade de Deus, eu vou negociar, eu vou vender, eu vou fazer isso e aquilo outro. Irmãos, se nós tivermos o reino de Deus, nós vamos confiar em Deus. Davi disse que antes que a palavra chegue na minha boca, o Senhor já sabe o que eu quero. Antes que eu fale: Senhor, me dá isso, Ele já sabe. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que os que não conhecem a Deus buscam, o que é? O que eu vou comer, o que eu vou vestir, como que eu vou beber, como que eu vou pagar. Essas coisas, ele diz, são os pagãos que se preocupam. Os filhos do reino não devem se preocupar com essas coisas, meus irmãos. Quantos filhos do reino nós temos aqui? Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber, como você vai vestir, como que você vai pagar. Se preocupe primeiramente em buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que todo mundo busca, principalmente as pessoas que não temem a Deus, elas vão te ser acrescentadas.